Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Versículo 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Graças a Deus, nós temos o Senhor que tem nos dado a sua palavra. Nós não precisamos viver na ignorância. O Senhor manda nos consultar a história. Podemos aprender pela própria história, mas também podemos nos fiar na profecia. O livro de Apocalipse, que nós temos estudado, nos fala as coisas que hão de suceder. Talvez alguém pergunte, será? Quem é que garante? O próprio Deus garante. Veja pela história, aquilo que ele profetizou e se cumpriu. E você e também todos verão que tudo aquilo que resta cumprir se cumprirá. O que há de acontecer no futuro? O que há de ser de Israel? O que acontecerá em Sião? Já está tudo estabelecido. Deus já tem estabelecido o seu conselho e o seu propósito a seu tempo se cumprirá. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam de sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Evangelho de Marcos, nesse mesmo evento, Marcos, capítulo 9, versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado, eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram,
como a seu respeito está escrito. Então nós temos esse evento chamado a transfiguração do Senhor. Jesus então toma como testemunhas Tiago, Pedro e João e sobe ao monte. E ali naquele monte ele é transfigurado. Ele se apresenta diante dos discípulos, glorificado. Mas não somente ele, aparecem também 2 varões. A Escritura diz 2 varões, não diz 2 espíritos ou 2 fantasmas. Então aquela aparição de Moisés e Elias foram aparições físicas. Elias, irmãos, é aquele que Deus levou numa carruagem, num redemoinho, para o céu. E Moisés é aquele que a Bíblia diz especificamente que morreu. Mas então como é que eles estão aparecendo aqui? Como é que Moisés que morreu está aparecendo aqui? Lá em Judas, versículo 9, diz que o arcanjo Miguel brigava, lutava ou discutia com Satanás acerca do corpo de Moisés. Podemos dizer acerca do cadáver. Muito provavelmente, um corpo sem decomposição. Mas Moisés morreu? Morreu. A Bíblia diz, o Senhor diz para Josué, meu servo Moisés é morto. E o corpo de Moisés então é disputado. E nessa disputa, quem levou a maior? Quem levou a melhor? Satanás ou Miguel? Quem? Miguel. Então o corpo de Moisés foi preservado. E aqui o corpo de Moisés, e Moisés, certamente, juntamente com o seu espírito, no seu corpo, aparecem nesse monte. Aparece Elias e aparece Moisés. Pedro diz assim, é muito bom, vamos fazer 3 tendas. Então aí eu vejo que de fato era o corpo de Moisés. Se fosse um fantasma de Moisés, eu acho que Pedro não sugeriria fazer uma cabana, uma tenda, para um fantasma. Apareceu então o corpo, Moisés em corpo, Elias. E o que eles estavam conversando com Jesus Cristo? Eles falavam acerca da morte de Jesus, que deveria acontecer em Jerusalém. Mas Elias conhecia em seus dias Jerusalém? Conhecia. E Moisés, em seus dias, conhecia Jerusalém? Nos dias que Moisés viveu, o que havia ali em Jerusalém? Qual foi o começo da cidade de Jerusalém? Foi Salém. E tinha um sumo sacerdote, tinha um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que abençoou Abraão, quando Abraão veio do resgate de Ló. E Melquisedeque era sacerdote de Salém. Depois vieram os jebuseus, formaram a cidade de Jebus. Depois Davi propôs um desafio, quem tomar Jebus vai ser o meu general. E o seu sobrinho Joabe tomou a iniciativa e tomou Jerusalém. Então Jerusalém se tornou a capital. Nos dias de Moisés não existia Jerusalém, mas ele está ali com o Senhor conversando acerca da morte de Jesus que haveria de acontecer em Jerusalém. E quando descem do monte, os discípulos de Jesus fazem uma pergunta, versículo 11 do Marcos 9. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então havia essa profecia. Antes da manifestação do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria novamente o profeta Elias, aquele profeta que foi assunto ao céu, novamente voltaria. Mas algumas pessoas dizem, João Batista é reencarnação de Elias. Não, irmãos, a Bíblia condena o espiritismo, a Bíblia condena a reencarnação. A Bíblia em Hebreus capítulo 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois o juízo. Embora existam algumas exceções, porque há pessoas que morreram mais de uma vez, aquelas pessoas que os profetas, Eliseu ressuscitou, Elias ressuscitou, morreram de novo. As pessoas que Jesus ressuscitou, o filho da viúva de Naim, Lázaro, a filha de Jairo, morreram de novo.
mas são exceções à regra. A regra é, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois o juízo. E quando Elias foi para o céu, irmãos, Elias não foi para o céu apenas o espírito. O corpo de Elias foi para o céu. Então como é que Elias, corpo, alma e espírito, entraram no ventre da mãe de João Batista? Não entrou, irmãos. João Batista não é reencarnação de Elias. Elias é Elias, João Batista é João Batista. As pessoas perguntaram para João Batista, quem você é? Você é o profeta? João Batista respondeu, não. Você é o Cristo? Ele respondeu, não. Você é o Elias? Ele respondeu, não. Não é o Elias. Embora o anjo Gabriel disse que ele viria no poder, na unção, no ministério, semelhante ao ministério de Elias. Ele veio no poder de Elias. João Batista veio pregando no poder de Elias. É nesse sentido que ele é reconhecido como Elias. E de fato, de alguma maneira, João Batista prefigurou no seu ministério o que haverá de acontecer futuramente. Futuramente, Elias voltará também pregando, assim como João Batista, arrependimento. Então Jesus diz, versículo 12, então ele lhes disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. De onde foi que os escribas, de onde foi que Jesus tirou essa conclusão? Malaquias, vamos para Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. Dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias está falando do juízo de Deus. Nosso Deus é fogo devorador. Quando é que será essa manifestação de Deus como fogo devorador, destruindo todos os soberbos, todos os perversos? Quando é que será isso? Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então aqui para Malaquias, nós entendemos, a lei de Moisés seria esquecida. Haveria um tempo em que Israel não mais lembraria da lei de Moisés. Por isso Malaquias está profetizando, lembrai-vos. Se é para lembrar, é porque foi esquecido. Se é para lembrar, é porque não mais está sendo observada. Sim, hoje os judeus não observam a lei de Moisés. Mas há a profecia que Elias viria e restauraria todas as coisas. 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes da manifestação do Senhor, como Deus, como fogo devorador, Elias deverá aparecer. Então, Isaías diz que esse é o propósito, e Deus cumprirá. Então, nós sabemos o que há de acontecer no futuro. Sabemos que Elias voltará. 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa é a promessa de Deus, essa é a profecia. Enviar o profeta Elias para restaurar todas as coisas, para restaurar Israel para Deus. E onde é que nós vamos ver isso em Apocalipse? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11. Então, semana passada nós já vimos versículo 1 e 2. Só uma breve revisão. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então, semana passada nós dissemos, irmãos, o templo em Jerusalém será restaurado. O altar, o culto, o ministério levítico será restaurado. Novamente Israel voltará a sacrificar.
Mas como pode ser isso? Se hoje nem lá em Jerusalém existe o templo, mas de alguma maneira aquele templo será reconstruído. Nem que seja em tempos angustiosos. Versículo 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então dá-nos a entender aqui, irmãos, que haverá novamente a edificação do templo, mas Jerusalém, Israel, não será totalmente autônoma. Israel não terá liberdade para fazer o que quiser com o átrio, com a parte externa do templo. A parte interna aqui está sendo demarcada, limitada como propriedade de Deus. Mas a parte externa, Deus está permitindo que os gentios, que as nações pisem a cidade santa por 42 meses. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, o que vocês acham? Contínuos ou espacejados? Continuados ou intercalados? Continuados. 1260 dias, para quem é bom de matemática, dá quantas semanas? Se fosse para falar da sua aposentadoria, né? Você vai aposentar daqui 1260 dias. Você ia até pensando, são 180 semanas. Você estaria até planejando. Daqui 180 semanas eu estaria aposentado. 180 semanas, então, significa 180 semanas inteiras. Se o ministério deles começar no domingo, vai terminar em que dia? Se começar no domingo, vai terminar em que dia? Sábado. Semanas completas. Então, na pregação deles, irmãos, pelo menos durante 180 sábados, eles estarão pregando. E se no seu tempo, o templo do Senhor tiver sido reedificado, haverá o serviço, haverá o ministério. E esses 2 profetas estarão ali, pregando, profetizando. Profetizarão durante 1260 dias, que é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meios proféticos. Os meses proféticos são meses de 30 dias. Darei as minhas 2 testemunhas. Por que 2? Porque a lei estabelece que pelo testemunho de 2, toda verdade será fixada, estabelecida. Se houvesse algum assassinato, e lá no juízo aparecesse uma só pessoa para testemunhar, não valeria. Precisaria de 2. Pelo menos 2. Pelo testemunho de 2, toda palavra se confirma. Jesus foi censurado pelos fariseus porque Jesus falava muito na primeira pessoa. Eu, meu. Mas Jesus diz, eu não estou sozinho. Eu e o meu Pai. Eu e o meu Pai. São 2 testemunhas. E também havia o testemunho de João Batista. Mas Jesus diz, eu não preciso de testemunho humano. Então são 2 testemunhas para firmar, para estabelecer a verdade. Então Deus escolhe, Jesus Cristo escolhe 2 testemunhas. No original, 2 mártires. Darei as minhas 2 testemunhas aos meus 2 mártires, que profetizem por 1260 dias. Algumas pessoas pensam, irmãos, que pelo fato da Escritura ter encerrado em Apocalipse, e a Bíblia ter se concluído com 66 livros, então hoje não existiria mais profecia. Não existe mais profecia. Alguns creem assim. Mas o que nós vemos aqui? Lá no futuro, lá no período da tribulação, haverá profecia. Haverá 2 testemunhas que profetizarão. Então a profecia não acabou ainda. E o próprio Coríntios diz que é uma mensagem para a igreja: procurem os dons espirituais, principalmente
o de profetizar. Então hoje ainda existem profetas? Existem. Existem aqueles que podem dizer, aquelas que podem dizer, assim diz o Senhor? Certamente. Mas a palavra de Deus diz, examinai todas as coisas, não desprezais profecias, julgai. Se alguém profetizar numa reunião dos santos, os outros devem julgar. Então existe profecia, e existirá profecia ainda. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Mas por que eles não escolhem vestir de linhos? Como é que João Batista, irmão, se apresentava diante do povo? Como é que eram as vestes de João Batista? Vestes agradáveis, lindas, bonitas? Como é que vocês acham que era? Pelo de camelo, cinto de couro, assim como Elias. Mas por que eles se vestem de pano de saco? Na história de Jacó, quando é que Jacó se vestiu de pano de saco? Quando é que Mordecai, tio de Esther, se vestiu de pano de saco? Quando é que Nínive se vestiu de pano de saco? Jacó recebeu notícia de que provavelmente seu filho Jacó tinha sido devorado por uma fera. Trouxeram para ele as vestes de José, manchadas de sangue. E o Jacó pensou, meu filho morreu. Então a partir daquele momento ele se vestiu de pano de saco. Pano de saco representa tristeza, lamentação. Quando é que Mordecai se vestiu de pano de saco? Quando houve uma ordem do rei que os judeus, em determinado tempo, deveriam ser mortos. E os bens dos judeus deveriam ser saqueados. E Mordecai, vendo aquele edito, então veste pano de saco para clamar a Deus por libertação. Veste pano de saco e jejuam e clamam a Deus. Pano de saco, então, representa contrição, tristeza, contrição. E quando é que Nínive se vestiu de pano de saco? Quando Jonas trouxe a mensagem: daqui 40 dias, Nínive será destruída. E os ninivitas se arrependeram. O rei decretou que todos se vestissem de panos de saco, que até os animais entrassem em tristeza. E Deus mudou de ideia, não mais destruiria Nínive. Então, esses profetas vestidos de pano de saco mostram a sua mensagem, uma mensagem de arrependimento. Assim como João Batista pregou o arrependimento, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essas testemunhas pregarão arrependimento. Irmãos, eu creio que uma dessas testemunhas é Elias. E a outra testemunha, Moisés. Mas eu não creio assim. Tudo bem. Isso é interpretação minha. Uns creem que é Elias e Enoque. Mas eu penso que, pelo fato de ser um ministério em Jerusalém, um ministério voltado principalmente para o povo de Deus, Moisés e Elias é que trabalharam com o povo de Deus. Enoque é um profeta anterior à existência de Israel, anterior ao dilúvio. Embora Enoque tivesse profetizado acerca da volta de Jesus, lá em Judas diz que Enoque profetizou: veja o Senhor vindo com as suas santas miríades, trazendo juízo. Então alguns creem que é Enoque, mas eu creio que é Elias. Malaquias diz bem claro, Elias voltará. E eu creio que seja Moisés. Vestidas de pano de saco. Versículo 4. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As oliveiras nos falam do azeite, nos falam da unção do Espírito Santo. Os candeeiros, irmãos, nos falam daquilo que Jesus Cristo nos fez. Jesus Cristo fez a igreja como candeeiro. Jesus Cristo fez a cada um de nós como luz. Lá em Mateus ele diz: vocês são a luz do mundo.
E assim como esses profetas, nós também somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo e iluminarmos, sermos cheios do Espírito Santo e testemunharmos do Senhor. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Elias foi levado ao céu e dá-nos a entender que Moisés também está no céu. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Mas, irmãos, existe alguém nessa terra que não ama a palavra de Deus? Por que essas pessoas vão ser contra os profetas? Por que as pessoas no Antigo Testamento rejeitavam os profetas? Jesus Cristo diz que o sangue dos profetas será cobrado, desde o sangue de Abel. Então ali Jesus Cristo está comparando Abel a um profeta. Por que Abel foi rejeitado? Por que Caim planejou causar dano a Abel? O que Abel fez contra Caim? A palavra de Deus diz que Caim era do maligno. As obras de Caim eram obras más. A palavra de Deus em João diz, irmãos, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Embora esses dois profetas trazem uma boa palavra, a palavra de Deus, Deus está dando oportunidade para que a terra não seja destruída, para que os homens não sejam destruídos, para que aquele fogo devorador não os consuma. Deus está dando 3 anos e meio de oportunidade. Eles não vão querer. Vão pretender causar dano aos profetas. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. E a Márcia pergunta, Samuel, literal ou figurado? Mas existe fogo invisível, não existe? Vocês veem as ondas do micro-ondas aquecendo o alimento que você coloca lá dentro? Você vê? Não. Então, esse fogo que sai de suas bocas pode ser a palavra deles. Se alguém vem causar danos para eles, eles falam assim, morram. As pessoas morrem. Sai fogo da sua boca. Agora, pode ser fogo literal também. Então são profetas lança-chama. Nos dias de Elias, alguém pretendeu matar Elias? Além da Jezabel, alguém mais pretendeu matar Elias ou fazer mal a Elias? O filho da Jezabel. Vamos lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, ide consultai Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Versículo 9. Então lhe enviou um rei, um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão,
homem de Deus, o rei diz: desce. Ou o rei está dando uma ordem: desce. Homem de Deus, desce daí. Desce do monte. Versículo 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Não é só desce não, desce depressa. Desce depressa. 12. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Coitado dos soldados. Coitado daqueles que dizem: estou apenas cumprindo ordens. Na condenação, foram condenados. Mas eles estavam só ali, cumprindo a ordem do rei, um soldadinho. Então isso mostra a responsabilidade daqueles que comandam, né? Não comprometer seus subordinados. Então aqui já 102 pessoas morreram. Por uma ordem do profeta de Deus. Fogo do céu, desça. E fogo do céu desceu. Versículo 13. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos. Ah, agora mudou. Agora não é abuso de autoridade. Agora a Polícia Federal não vai chegar na sua casa arrombando sua porta. Agora eles estão vacinados. Eles vão bater na campainha. Senhor Rodrigo, uma intimação para você. Agora aqui esse comandante, aprendendo com a história, foi sábio. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, reconheceu a autoridade de Deus na pessoa do Elias, pondo-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha, nós somos funcionários do rei, mas antes disso, nós somos servos teus. Nos colocamos debaixo da sua autoridade. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Então acabou o motivo de temer. Elias não precisa ficar preocupado. Pode ir. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este: assim diz o Senhor, por que enviaste os mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Deus, irmãos, enviará novamente Elias, para que Deus novamente seja estabelecido em Israel, para que através da pregação do profeta Elias, Israel se converta ao Senhor. Aqui nesses dias de Elias, Israel estava dividido, até mesmo invocavam Baal-zebub, um deus estrangeiro. Elias pergunta: não existe Deus em Israel? Assim, nós podemos perguntar aos judeus hoje: não existe Deus em Israel? Lembrem de Moisés, lembrem dos profetas, lembrem de Elias. Convertam aos seus pais. Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então aqui, Elias já não está mais temeroso, como quando ele foi ameaçado por Jezabel e fugiu. Elias já está tomado do poder, da ousadia do Senhor.
Então ele não, vamos dizer assim, leva desaforo. Elias não mais leva desaforo. Elias tem autoridade agora para matar. Nós, do Novo Testamento, nós, discípulos de Jesus, temos autoridade para maltratar as pessoas que nos maltratam? Se você for na praça pregar o evangelho e alguém se levantar contra você, te der um tapa, você tem que retrucar? Se você tiver com 38, Rodrigão, como é que você reage? O servo de Deus, hoje, na graça, nós podemos fazer isso? O Senhor permite a gente fazer isso? O Senhor permite que a gente maltrate os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem? Não, irmãos. O Senhor permite a gente lançar uma maldição? Então, se você quer ir para o inferno, vai para o inferno. Nós temos essa autoridade? Não. No período da graça, não. Mas nesse período aqui, da tribulação, esses profetas poderão resistir e resistirão. Se alguém quer causar-lhes dano, se alguém, versículo 5 do Apocalipse 11, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Muitos, irmãos, muitos, não vamos dizer muitos, alguém vai querer experimentar e vai experimentar. Alguém vai resistir à pregação dos dois profetas. Quer sejam os gentios, quer sejam os judeus, os próprios sacerdotes daquela época que vão estar sacrificando. Eles provavelmente pregarão acerca do sacrifício do Cordeiro de Deus que já se cumpriu, no nosso caso aqui, mais de 2000 anos atrás. Que Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício, é o Cordeiro de Deus. Eles vão pregar essas coisas. Eles vão pregar que pelo sangue de Jesus há remissão de pecados e serão resistidos. Mas se alguém quiser causar dano a esses profetas, essas pessoas vão morrer. Então, naquele período, eles poderão resistir a qualquer adversário. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E até mesmo, irmãos, é um sinal da graça e da misericórdia de Deus permitir que esses inimigos morram, porque a mensagem desses dois profetas é uma mensagem de reconciliação, de arrependimento, de conversão, Deus dando oportunidade à terra, para que se arrependam e se convertam, e sejam recebidos, aceitos pelo Messias. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem na Escritura, que profeta na Escritura também fechou os céus? Que profeta profetizou e disse, não haverá chuva tantos dias? Elias, quem mais? Eliseu. Elias por 3 anos e meio. Tiago diz que Elias orou e deu a palavra. Elias orou com insistência para que não chovesse. E a Bíblia diz, que maravilha, Elias era semelhante a nós. Elias era semelhante a qualquer um de nós. Então qualquer um de nós pode também, de alguma maneira, ter um ministério semelhante ao de Elias? Pode ou não? Nós podemos buscar a autoridade de Deus para a nossa vida, para o ministério. Deus deixou essas coisas escritas, esses personagens escritos, para quê? A Bíblia diz, para o nosso ensino. Então, por exemplo, lendo a história de Salomão, que obteve sabedoria, será que você também poderia obter sabedoria? Não sei nem administrar a minha casa. Será que a gente poderia orar? Senhor, me dê sabedoria para administrar a minha casa? Eu nem sei por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. Será que eu poderia orar? Senhor, me dê sabedoria para entender por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Sim, irmãos. Tudo que foi escrito
para o nosso proveito. Assim como aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Assim como Elias teve autoridade, Elias insistiu na oração, foi perseverante e foi atendido, você também pode e deve insistir na oração e você será ouvido. Se você orar com fé, e se você manifestar paciência e perseverança, você será ouvido. Deus atenderá às suas orações. Assim como Elias teve um ministério, você também pode ter um ministério poderoso. Eles têm autoridade para fechar o céu. Nós vemos isso na vida de Elias, na vida de Eliseu. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Então, durante 1260 dias, 42 meses, não haverá chuva. E quando serão esses 1260 dias? Eu penso que muito provavelmente será no início dos 7 anos, na primeira semana, a primeira parte dos 7 anos. Aqui diz que ninguém pode lhes resistir. Quando é que começa a segunda parte dos 7 anos? Quando é que começa os 3 anos e meio da tribulação? Quando o anticristo rompe a aliança e estabelece a sua imagem no lugar santo. Mas dá-nos a entender que nos dias em que esses profetas estiverem ali, em Jerusalém, o anticristo não poderá colocar sua imagem de abominação no lugar santo, porque eles resistiriam. Eles resistiriam. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Então nós vemos no ministério de Moisés. Moisés, lá no Egito, converteu a água em sangue. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo. Moisés trouxe as pragas ao Egito. Tantas vezes quantas quiserem. Deus, irmãos, estabeleceu para eles o ministério. Deus estabeleceu para eles o prazo, 1260 dias. Mas se eles quiserem fazer o ministério durante 1261 dias, eles conseguirão? Se eles quiserem estender para 1300 dias, não, porque está limitado por Deus. Mas as pragas que eles querem trazer, está limitado por Deus? Estou dizendo aqui, não. Tantas vezes quantas quiserem. Eles têm plena autoridade de Deus. Eles são livres. A Bíblia em Corinto diz que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Eles terão plena autonomia. Tantas vezes quantos quiserem, eles trarão flagelos sobre a terra. Flagelos sobre a terra. Versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. Então, quando se completarem os 1260 dias, os 42 meses, as 180 semanas, terminou o prazo deles. Terminou. Terminou o ministério. Então, eles sabem o que vai acontecer. Versículo 7. A besta que surge do abismo. Então a Márcia pergunta, figurado ou literal? É um monstro? Vai matar aqueles homens? Espiritualmente, Deus compara o anticristo a um monstro, a uma besta, a um animal. Mas é um homem, é um príncipe. Um príncipe romano. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, se antes alguns tentavam matar as duas testemunhas, não conseguiam, agora aparece alguém. Agora aparece alguém que vai derrotá-las. Aparecerá alguém que derrotará as duas testemunhas. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E quem permitirá que as bestas vençam os profetas de Deus? Quem permitirá que o Elias seja derrotado?
Quem permitiu que Jesus Cristo fosse morto? Jesus Cristo falou para Pedro, para os discípulos, quando Pedro tirou a espada querendo defender o Senhor, Pedro cortou a orelha do Malco. Jesus Cristo falou, eu poderia pedir ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Então foi pelo desígnio, foi pela vontade de Deus que Jesus Cristo foi à morte. Será pela vontade de Deus que Elias será derrotado pelo anticristo. E dará a impressão, irmãos, que o anticristo é mais forte. Dará a impressão que o Deus do anticristo é mais forte que o Deus de Elias. Dará a impressão que o Deus do anticristo é mais forte que Jeová. Deus permitirá. E a terra seguirá o anticristo. A terra dirá, quem pode pelejar contra a besta? Quem pode vencer o anticristo? Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, podemos dizer, quando tiverem concluído o ministério. Olhando, irmãos, a história de Elias, a história de Moisés, dá-nos a entender que eles não concluíram o ministério deles. Moisés não concluiu. Moisés feriu a rocha. E por causa disso, não pôde entrar na terra prometida. Não pôde habitar a terra prometida. Eu fico pensando, então, não concluiu o seu ministério. Elias pediu para morrer, Deus colocou outro no lugar dele. Deus levou Elias. Mas agora eles vão cumprir, agora eles vão terminar, agora eles vão poder dizer como Paulo, completei a carreira. E como é que eles vão completar? Com a morte. Versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Se essas duas testemunhas forem Moisés e Elias, irmãos, lá no Monte da Transfiguração, eles conversaram com Jesus acerca dessa morte. Eles conversaram com Jesus acerca da morte de Jesus em Jerusalém. Ali em Jerusalém, Jesus foi crucificado. E aqui diz então Jesus sendo Senhor daqueles dois profetas. Jesus sendo Senhor, e de fato é, de Moisés e Elias. Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Irmãos, quando uma pessoa morre, nós devemos fazer o enterro. Até mesmo na lei brasileira existe um crime que é o de vituperar cadáveres. Não podemos vituperar cadáveres. Vocês sabiam disso? Não podemos, não pode. Tem que ser tratado com respeito, com dignidade. Ah, mas ele era um bandido. Não interessa. Tem que ter um enterro digno. Aqui a terra, os moradores da terra não permitem. Os moradores da terra querem fazer escárnio, querem zombar daqueles dois profetas. E o corpo daqueles dois profetas fica à mostra. E diz aqui que eles veem, contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Desde quando, irmãos, essa profecia se tornou possível de ser realizado? Desde quando alguém que mora lá no Japão pode contemplar algo que está acontecendo agora em Jerusalém? Desde quando que pode se cumprir isso? Desde a internet, desde o satélite. Antes disso, do ano antes que houvesse televisão para trás, como é que as pessoas lendo isso imaginariam? Talvez diriam, não, isso aqui não vai se cumprir não, isso aqui é figurar, isso aqui é figurado. Não é possível isso aqui, nós não temos tecnologia para isso. Em 1900 não, mas hoje. Se você agora aí abrir seu celular, se tiver internet, você não vai poder ver o que está acontecendo com algo que está sendo filmado agora lá em Jerusalém? Agora. Sim, irmãos, agora. Além aqui diz, vão mandar presentes uns para os outros
Como é que é isso, mandar presente? Se alguém lá no Japão fosse mandar presente para alguém que morasse lá em Israel, lá no ano 1900, quando que chegaria? Então, às vezes, as pessoas liam e falavam, não, isso aqui não vai acontecer. Não, isso aqui é espiritual. Isso aqui é figurado. Não, irmãos. Hoje nós sabemos muito mais do que certíssimo. Isso aqui é literal. As pessoas vão ver os cadáveres, as pessoas vão mandar presente uns para os outros. E eles vão estar expostos 3 dias e meio. Então, se eles começaram o ministério deles no sábado, vão terminar no domingo, vão terminar no sábado. Então, eles vão ficar à mostra no domingo, na segunda, na terça, quarta, 3 dias e meio. E o que vai acontecer nessa nossa hipótese na quarta-feira? O que vai acontecer depois de 3 dias e meio? Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Irmãos, vocês já viram isso aqui? Vocês já presenciaram isso? Alguém se alegrando pela morte de uma pessoa com o qual aquela pessoa que se alegra não concordava? Porque morreu alguém que pregava, alguém que falava contra aborto, contra transgênero. Essa pessoa foi morta. Houve alguém que festejou? Houve alguém que soltou foguete? Infelizmente, irmãos. Tamanha a crueldade. Nos últimos dias serão dias difíceis, os homens seriam ferozes, cruéis, inimigos do bem, sem afeição natural. Não vão ter nem respeito pelo semelhante. Mas ele pregava, ele falava coisas que eu não concordava, mas a pessoa morreu e você vai festejar, vai dar festa, vai enviar presente uns aos outros? Sim, isso acontecerá. Elias morrendo, então as pessoas na terra darão festa, enviarão presentes uns aos outros. Hoje pela internet é tão fácil, né? Você encomenda um presente e alguém entrega lá. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que atormentaram os que moram sobre a terra? Porque as pessoas, ouvindo a palavra de arrependimento, eram atormentadas. As pessoas não concordavam com aquela palavra, arrependimento, evitar pecar, voltar-se para o Senhor, converter-se a Cristo. Então isso era um tormento, isso era um flagelo. Além do mais, dos flagelos físicos naturais que eles trouxeram. Imagina um agricultor sem 42 meses de chuva. Se o Brasil estiver nessa época aqui, como é que os agricultores brasileiros desejarão ver esses profetas? Então eles vão dar festa. Versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram, sobreveio grande medo. A voz aqui, irmãos, disse para João: darei as minhas 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas são testemunhas de Jesus. E assim como Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, esses também terão 3 anos e meio. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, esses também morrerão e ressuscitarão. Então, se alguém não crê na ressurreição de Jesus, agora aqui, diante do mundo inteiro, haverá a ressurreição das testemunhas de Jesus. A ressurreição de Jesus foi verdadeira, será provada agora pela ressurreição de 2 profetas diante dos olhos do mundo inteiro.
sendo gravado ao vivo. O espírito de vida vem da parte de Deus, neles penetra. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Aí. Até você, imagina. Você vê um cadáver lá, morreu, morreu. Tá frio, Bernardo? Cadê os sinais vitais? Tá morto, senhor. Examina de novo. Tá morto. 3 dias. Tá morto. E de repente, mexe a mão, levanta e é levado ao céu. Então aqueles que assistiram ficaram atemorizados. Sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Assim como Jesus pregou 3 anos e meio, foi morto, ressuscitou, foi assunto ao céu. Esses pregarão 3 anos e meio, serão mortos, ressuscitarão, e assim como Jesus foi assunto ao céu, subirão ao céu. Alguns dizem: a ressurreição de Jesus não é verdadeira. É verdadeira. Alguns dizem: Jesus não subiu ao céu. Aqui eles verão 2 profetas subindo ao céu, testemunhando acerca de Jesus. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Mesmo diante de todo esse evento, os seus inimigos ainda não se converteram. Os seus inimigos as contemplaram. Estão vendo ressuscitarem, estão vendo subindo ao céu, e ainda assim são seus inimigos. Ainda assim se mantêm inimigos de Deus. 13. Naquela hora houve grande terremoto. Então, se o ministério deles começou no sábado, na quarta-feira haverá um terremoto. Né? Numa quarta-feira. Eles serão levados ao céu numa quarta-feira, se porventura eles tiverem começado no sábado. E naquela assunção, aqui na terra haverá um terremoto. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas. Esse 7.000 também esteve presente no ministério de Elias. Quando Elias pensou, irmãos, que estava sozinho, Deus disse para ele: Elias, eu reservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram. Agora aqui no ministério de Elias novamente, 7.000. Mas 7.000 pessoas que morrerão. Morrerão no terremoto. E se você quer duvidar da palavra de Deus, você não, alguém na época, né? Conte então o número dos mortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.900. Aí alguém pode dizer: está faltando. Quanto que está faltando? Pode procurar. Vocês vão achar mais quanto? 7.000. E se você não, alguém estiver comandando as buscas, chegou no número de 7.000 cadáveres, o que essa pessoa pode dizer? Continua as buscas? Pode parar, pode parar. 7.000. Não é 6.999, não é 7.001. A palavra de Deus se cumprirá. Integralmente. Fielmente. 1/10 da cidade de Jerusalém será destruído pelo terremoto. 7.000 pessoas morrerão por causa daquele terremoto. E as que sobreviverem, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Dá-nos a entender, irmãos. Há aqui uma ação do Espírito de Deus. Houve aqui arrependimento. Há aqui agora glória sendo dada a Deus. Há um reconhecimento ao Deus do céu. E o Deus do céu, nesses juízos, é digno de receber glória. Então haverá conversão. Elias certamente restaurará todas as coisas. Versículo 14.
Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Aqui agora nós entraremos, eu penso, na segunda metade dos 7 anos da tribulação. Aqui nós entraremos especificamente no ministério do anticristo, que durante 3 anos e meio reinará sobre essa terra. E no final desses 3 anos e meio, no final dos 7 anos, Jesus Cristo vem e o destrói. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.